Tantã, tã-tã-tã-tã-tã, tã-tã, tã, tã, tã. Olha lá, tudo bem com vocês? Essa é uma live muito especial que eu preparei para todo mundo, que eu vou falar da linguagem corporal. Como a linguagem corporal pode prender a atenção do seu aluno ou paciente e, ao mesmo tempo, tornar você inesquecível para ele. Olha só, duas palavras que eu sempre busquei quando eu comecei a dar aula e até hoje, né? São dois conceitos que tá no coração de todo bom professor, de todo terapeuta, de toda mamãe, de todo papai, que é ter a atenção da criança e se tornar inesquecível, inesquecível, que você ajudou no desenvolvimento da criança, ela ser uma pessoa melhor. E essa era a minha preocupação fundamental no momento que minha cabeça explodiu para esse conceito que é linguagem corporal. Eu tenho alguns fundamentos importantes, pilares no meu método de ensino, e linguagem corporal é um dos mais importantes, porque está diretamente relacionado com a eficácia da conexão, a eficácia da comunicação, né? Ter uma comunicação efetiva mora na linguagem corporal. Mas antes de te dar as dicas de como você pode desenvolver essa linguagem corporal para ter sua comunicação mais efetiva, para você ter a atenção dos alunos, para você se tornar uma pessoa inesquecível para as crianças, eu queria contar uma história que aconteceu comigo e que me fez despertar o olhar para esse momento. Eu acho que muitos de vocês estão aqui e sentem que isso pode te ajudar, assim como me ajudou. Olha só, eu comecei a dar aula e eu sofria de uma maldição. Era a maldição da explicação. Eu explicava tudo, explicava tudo. Juninho, você tem que fazer assim, põe a mão aqui, não, não, tá errado, põe a mão direita. Ó, fulano de tal tem que fazer assim. A gente vai fazer uma brincadeira, que é assim, bate, bate, soco, soco, vira, bate, vira, soco, bate, bate. Agora não, agora direita, agora vira para trás, vira para trás. Eu parecia um locutor de futebol, falando tudo que todo mundo tinha que fazer. E a verdade é que as crianças entendiam que eu não valorizava o que eu falava. Se eu repetia tanto, eu não dava tanto valor para as minhas diretrizes do que eu falava e era verdade. Eu estava começando a dar aula, estava no primeiro contato com as crianças, eu estava muito preparado em casa, com planejamento, mas eu não tinha uma linguagem efetiva para aquilo que era importante. E o que aconteceu foi que, ao repetir sempre, eu comecei a repetir todas as informações 3 vezes. Eu falava, gente, vamos pegar o caderno que a gente vai desenhar os personagens da história. Os personagens da história, os personagens da história. Porque eu sabia que o aluno não ia entender, aí eu sabia que o outro que estava lá no fundo também não ia prestar atenção, então eu já repetia 3 vezes tudo. Gente, vamos levantar, que agora a gente vai fazer a coreografia da canção, a coreografia da canção, a coreografia da canção, a coreografia da canção. Eu parei e falei, gente, eu tô ficando louco, eu não posso repetir tanto assim, mas é que sempre vão perguntar o quê? A coreografia do quê? O personagem do quê? E eu repetia, 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 até que chega uma hora que tem aquele famoso chilique. Eu fiquei bravo porque as pessoas não, os meus alunos não escutavam o que eu falava. Aí eu ficava, não é possível, vocês não prestam atenção, você tem que pegar. Então eu estava querendo ter a atenção das crianças pelo medo. Né? Olha, o professor ficou bravo. E isso gera, olha só, isso gera um foco atencional, mas o medo, ele gera esse foco atencional por pouco tempo. Sabe quando você está com medo, você faz assim, ah, é só o professor dando chilique. Você já relaxa e continua falando com seu amigo. Ou seja, você ter atenção, uma linguagem efetiva, puxando a sua atenção pelo medo, pode dar um resultado por um determinado tempo, mas vai ser curto e não vai funcionar mais. O meu segundo chilique não funcionava mais, e não funcionava mais, até que eu comecei a falar menos e fazer mais.
Olha só, quanto de vocês que estão aqui já passaram por isso, ou estão passando por isso agora? Está com seu paciente, está com seu aluno, está com seu filho, acha que ele não te entende e você dá o famoso chilique para pegar a atenção dele. Então, põe assim, eu, que aí eu sei se você passou pela mesma experiência que eu passei, e eu vou ensinar como você pode captar a atenção, se tornar inesquecível para o seu aluno, apenas aprimorando, opa, a sua linguagem corporal. Até bati aqui mexendo com a mão, mas e isso todo mundo tem que saber. Então, olha só, tem muita gente que escreve para mim no Stories, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, esse é um conteúdo muito importante que normalmente eu faço só nos cursos presenciais, na minha turma online, que é pago, mas eu acho que está na hora de dar essa ajuda para todo mundo que está aqui comigo, que pediram as lives. Então faz assim, tem um aviãozinho no Instagram, você compartilha essa live com os 5 primeiros amigos que aparecerem na sua lista do Instagram. Compartilha porque me ajudou muito, ajuda os meus alunos e vai ajudar todo mundo que trabalha com criança, que está envolvido com criança, ou professora, professor, terapeuta ocupacional, mamãe, papai. Então, compartilha essa live agora, que eu vou começar a dar uns exercícios diretos para amanhã mesmo você botar em prática a sua linguagem corporal. Então, vamos lá. Eu falei da maldição da explicação. A gente fala muito todas as coisas que a gente quer fazer, mas a gente não precisa falar tudo, porque as crianças, elas aprendem muito por imitação. Olha só, eu aprendi isso numa viagem que eu fiz para a Turquia. Fui para a Turquia, eu fui lá dar aula, dar curso sobre a cultura popular brasileira para vários professores de música na Turquia, e eles falaram, Estevão, a gente vai dar aula para uns adolescentes, você é especial, você vai ver na hora. Eu não sabia. Sabe o que aconteceu? Eles me levaram para uma universidade onde tinha uns alunos especiais, adolescentes, e eu entrei na sala e a minha amiga falou, o detalhe é, esses alunos têm deficiência auditiva. Alguns escutam 2%, 5%, o máximo é 10%, mas a maioria não escuta nada. E eu ia dar aula de música para eles. Eu fiz assim, nossa! E eu que tinha a maldição da explicação, como é que eu vou fazer isso sem falar nada? E eu fui obrigado a falar com o meu cotovelo, a falar com a minha mão, a falar com o meu olho, a falar com a minha sobrancelha, a falar com as minhas costas, a falar com a minha barriga, com o meu pé, a falar com todo o meu corpo. E eu tive 1 hora de aula com esses adolescentes e eles fizeram tudo. Eu estava dando aula de percussão corporal e esses alunos na Turquia com deficiência auditiva foram os alunos que mais me escutaram. É emocionante, eu fico emocionado de lembrar esse dia. E eu falei, nossa, mas por que eles fazem tão bem? Porque esses alunos não esperam pelas palavras. Eles estão conectados com o corpo. E na hora que eu ia bater a palma, fazer assim, ó, todo mundo batia a palma na hora. E eu dançava, ia para um lado, eles estavam conectados, escutando com o ouvido 2%, mas com o olho 100%. Escutava com a ponta do nariz, escutava com a cabeça, escutava com o ombro, eles escutavam com todo o corpo. Olha que bonito, eu saí dessa aula na Turquia, voltei para o Brasil, falei, não é possível, eu tenho que pegar esse processo que eu vivi na Turquia com esses alunos e tenho que levar para os meus alunos que têm 100% da audição, que escutam muito bem, e eu tinha que falar menos e fazer mais. Eu tinha que falar com todo o meu corpo e deixar minha boca um pouco mais fechada. E descobri que funcionou muito bem, mas pouco a pouco eu fui num processo de, em vez de falar, gente, bate 2 vezes assim, depois vira a mão assim, depois bate a mão assim, eu apenas fazia assim uma pose com o corpo, como quem vai começar algo importante. Sabe quando você está jogando peão? Olha só, quando você joga peão, né, na brincadeira de rua, você faz assim, ó,
você não está dando esse impulso para começar? Quando você vai, por exemplo, pular na piscina, você dá um pulo assim e vai, você está preparando o corpo para algo novo que vai começar. E quando eu voltei para dar aula para meus alunos, eu voltei assim, preparando o impulso, sem falar, mas comunicando, preparando o meu corpo para comunicar com as crianças. E, pouco a pouco, eu fui falando menos, fazendo mais os movimentos, mostrando que a conexão do olhar é muito importante e que você pode me seguir e que eu não preciso falar que você tem que virar a mão, bater a mão 2 vezes, é só você fazer. E depois, se você se equivocar, se você tiver um erro, não tem problema, porque a gente vai repetir. A gente cria um ambiente seguro, um ambiente que você pode se equivocar para depois voltar pensando no que você errou para melhorar e acertar sem a interferência do professor. E aí entra uma frase muito bonita da grande Montessori, que ela fala que toda a informação desnecessária pode ser um obstáculo na formação e no desenvolvimento da criança. Olha que genial! Se você fala, Juninho, põe a mão aqui, bate, vira, você está deixando que ele pense no que ele errou para melhorar na hora que repetir. É assim que as crianças brincam, por repetição. E as crianças não vão ficar por, você errou, agora aqui, errou, não. Vai lá e faz de novo, não desista, siga. E as crianças, os meus alunos começaram a falar, nossa, o professor parou de falar. Se ele parou de falar, eu tenho que estar mais atento, porque ele não vai explicar. E se ele não vai explicar, eu tenho que perceber o que eu errei e eu mesmo ter a minha autodisciplina para melhorar na hora que repetir. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a ter alunos mais inteligentes, que não esperavam pelas palavras, esperavam pelo corpo. E o corpo das crianças começaram a ficar mais inteligentes também, porque elas ficaram prestando atenção nos detalhes. Já que eu não falava como é que ia ser a brincadeira, já que eu não falava como é que ia ser a atividade, eu chegava na aula em silêncio. E eles já sabiam que algo de surpreendente ia acontecer e que eu ia comunicar o meu corpo, interativo com eles, ensinar brincadeiras sem falar nada, eles iam repetir, alguns iam errar, mas o processo de fazer a brincadeira funcionar vai ser muito mais rápido do que se eu estivesse falando. Não, Júnior, fica quieto, faz silêncio, olha aqui, vem aqui. E assim eu descobri que mais efetivo que é chamar a atenção através do medo, dando chilique, é pelo encantamento. Chamar e reter a atenção pelo encantamento de um bom repertório brincante, que é um outro fundamento essencial do meu método de ensino. O bom repertório brincante vai trazer um encantamento com a criança. E assim, conectado à linguagem corporal, um segundo fundamento do meu método de ensino, você vai ter uma comunicação efetiva para comunicar a sua informação, transformar em conhecimento junto com as crianças. Tudo isso com a linguagem corporal. Olha só como é interessante. E agora eu vou te dar alguns exercícios. Vou te dar 7 exercícios. Compartilhe agora, que é vou botar na prática alguns exercícios para você começar a desenvolver. Você sozinho, como profissional, professora, terapeuta, mamãe, papai, e também fazer com as crianças, porque ela tendo o corpo mais ativo, ela vai captar com mais facilidade o que você está falando com ela, ela vai ter uma predisposição para a comunicação. Então, 7 exercícios agora para você já colocar em prática. E vamos lá. Primeiro exercício. O primeiro exercício que você pode fazer para trazer um encantamento, você pode botar uma música. Pense em uma música clássica. Eu adoro música clássica porque a canção vai levando os nossos movimentos a fazer algum gesto. E não é o momento agora. Pega uma música instrumental. Pam, parararam, pam, 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 parararam. Pam, parararam, parararam, parararam. A brincadeira do espelho. Sem falar nada, você chega na sala de aula e começa a fazer os movimentos, as crianças, sem entender nada, vão, primeiro, estranhar muito, porque essa não é a professora que a gente conhece, mas, no segundo momento, vão começar a copiar. E você, com uma cara
de alegria, vai falar muito bem, Joana. Então, vamos lá para a brincadeira do espelho. Pam, parararam, pam, 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 parararam. Pam, parararam, parararam, parararam. Pom, pam. Olha como é legal a brincadeira do espelho, justamente para a gente comunicar o corpo e a gente ter a relação do tempo e a densidade de informação. Se for fazer a brincadeira do espelho assim, ó, não dá para me copiar, não dá. Não dá para você me imitar, porque eu tenho um tempo muito curto, com muita densidade de informação. E é essa a analogia que eu quero falar para você. A gente fala isso, quando a gente está na sala de aula, a gente está dando muito movimento nas palavras para muita informação, para pouco tempo. Então a gente sabe que se a gente for mais em câmera lenta, as crianças conseguem comunicar e você tem a comunicação visual e elas estão atentas para os detalhes. Eu mexo a mão, mexo a cabeça e depois mexo a cabeça. Está parecendo o TikTok aqui. Então, brincadeira do espelho, uma ótima atividade para começar um dia em sala de aula, no consultório, aí brincando com seu filho, com a sua filha. Depois, se a gente tem um espelho, a gente tem a brincadeira da sombra. Você de costa e você pode começar a andar ou em duplas, fazer com uma música instrumental. Novamente, eu falo música instrumental para não associar a canção com os movimentos. Veio do Baby Shark, você já faz o tubarão com a mão, mas a música instrumental, você vai ter que imaginar a história que a música está contando. E aí, você vai na sombra, pode fazer de duplas, né? Um é a pessoa, a outra é a sombra, que vai ter que dançar exatamente, atenção aos detalhes, depois troca quem é o líder, um é a sombra, o outro é a pessoa, isso é muito legal, cada um vai ser o professor uma hora, né, essa é a brincadeira da sombra, em duplas, com a música instrumental, tá aqui atrás, e você vai entender que aquela pessoa fez muito rápido, você não conseguiu seguir ela, na hora que você virar o professor, que a pessoa está te seguindo, você vai lembrar daquilo que foi difícil para você, e vai tentar fazer com que ela consiga, né? Então, isso é muito importante, você está no papel de aluno e professor ao mesmo tempo, na hora da linguagem corporal. Você tem a brincadeira da câmera lenta. Todo mundo, na hora que terminar essa live, entra qualquer vídeo no YouTube e põe Charlie Chaplin. Quantas coisas um cinema mudo consegue comunicar com a gente sem nada de som? É muito legal e fazer essa experiência com os alunos é muito importante para você captar o que eles perceberam desse filme mudo, né? O cinema mudo, mas está aí muitas expressões que a gente conecta e depois você pode trazer sempre essa analogia, eles entenderem que você está falando menos, fazendo mais, e as palavras moram nessa comunicação, nos gestos. Eles começam a entender o que está acontecendo no silêncio. Isso é muito importante, e eles treinando, vendo em casa um filme de cinema mudo, na aula eles vão entender mais rapidamente o que você quer dizer, com menos palavras e mais ação. A outra dinâmica é imitar animais. Olha só, quando a gente imita um cavalo, a gente está em 4 apoios. Depois, quando a gente imita um macaco, a gente está com um equilíbrio, a gente está com uma agilidade. A gente, no jogo simbólico dos animais, a gente tem uma postura corporal diferente, a gente tem equilíbrio, a gente tem uma energia, um tônus muscular que vai ajudar para a gente compreender melhor, para a gente aprimorar nossa atenção. Um jogo simples, uma música instrumental, assim você faz a brincadeira do espelho, da sombra, câmera lenta, animais, e aí vem o equilíbrio, trabalhar o equilíbrio também, você andar numa linha, como se fosse a corda bamba, isso você vai trazendo o equilíbrio emocional, o equilíbrio social também, isso tudo transfere da parte sinestésica, da inteligência corporal, para outros padrões, para outras inteligências que a gente tem. E tem aí também
uma atividade que você pode fazer agora, se você está aí na sua casa. Tchan, 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 a postura, né? Você tem uma boa postura, um tônus muscular. Mas como é que você faz isso? Por que um tônus muscular? Porque quando você tem uma postura reta, olha só, nossa, que legal. Nossa, Estevam, que interessante que você está falando. O seu corpo, ele vai encaracolando e a sua mente também vai encaracolando, você não está atento a perceber e a conectar todas as informações que alguém está passando, se a sua postura está assim. Se você senta agora que você está me ouvindo, na beirada do banquinho que você está, da cadeira, isso, não fica encostado, tira as costas, relaxa o ombro e pega um copo de plástico, qualquer copo de plástico que está aí perto, não pega de vidro não, pega de plástico, porque a gente não vai beber ele, a gente vai equilibrar o copo de plástico na cabeça. E quando a gente faz isso, sabe o que acontece? A escápula vai para trás, a nossa coluna se alinha, o nosso bumbum, a gente senta nos isquios, e o nosso olho, automaticamente, tchum, ele arregala. Ele arregala e a gente está com uma predisposição a receber informação. Isso é como se fosse uma tomada, né? Você botou a internet no modem para funcionar e se você quer desligar, faz tio. Olha como é importante, você pode sentir isso aí com você mesmo. Você, às vezes, quando estou com as crianças, e cheguei, elas vieram de alguma atividade muito energética e você precisa concentrar, eu sem falar nada, eu vou pam, pam, para, vou tocar música clássica que eu adoro essa. Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, 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 pararara, pam, pam. As crianças vão estranhar. Eu falei, o que o professor está falando? É o copo, o que eu trouxe? Eu acho que ele quer. É muito legal ver as crianças conversam entre elas. Eu acho que ele quer que a gente coloque o copo na cabeça. Aí ele vai lá, põe o copo na cabeça e fala, é assim, nossa! E entra no universo da criança, que é o desafio. Olha que importante, se isso é desafiante para a criança, ela vai querer fazer, e ela vai querer ver com as crianças, quem está do lado, quem consegue mais, mas tudo isso você está falando, dando uma informação para o corpo dela, que a melhor maneira de aprender é você ter uma postura boa. Uma postura boa, você tem aqui o olho aberto para receber uma informação, você está atento aos detalhes e, tchan, depois que você tira o copo, você tem essa linguagem corporal em você, para você passar mais algum tempo dando informação, para você ter a atenção pelo encantamento que você trouxe, a música com encantamento, linguagem corporal, um exercício de equilíbrio, e aí você pode começar, a partir daí, desenrolar, entrelaçar essa atividade com o seu conteúdo. Muito simples, eu falei aqui nas 7 exercícios que você pode fazer com qualquer música instrumental que tem aí, pode buscar na internet músicas clássicas, e você começa, pouco a pouco, a colocar no seu dia a dia essa linguagem corporal. E tenho certeza que você vai ser inesquecível, porque você vai falar, nossa, o professor hoje falou aqui, e as crianças vão botar o copo na cabeça, né? O professor que falou para botar o copo na cabeça. E a mãe vai colocar também, nossa, que legal, mas porque tem um equilíbrio. E assim você aprende mais facilmente, se está com o corpo mais predisposto a aprender. Olha só, eu falei da boa postura, que você tem mais atenção, que é o tema dessa live. Então, uma boa postura é essencial, atividade, equilíbrio o copo. Aí você tem uma predisposição à comunicação, né? Oi, tudo bem? Vamos conversar? Oi, que legal que você está aqui, vamos conversar. Muda tudo. Outra coisa é um corpo ativo, né? Então, um corpo ativo, você tem uma expressão no movimento, né? Quando você está na sombra, na brincadeira do espelho, ou de câmera lenta, que você tem um tônus muscular, uma força para manter a força do movimento, a expressão do movimento, você cria uma capacidade de memorização muito forte. Muitas coisas, poucas palavras. É essa o nosso lema, né, que a gente pode levar. Você está trabalhando e ensinando por imitação um ambiente agradável que a criança pode errar,
Ela erra da primeira vez, mas na segunda ela vai estar melhor, na terceira vez ela vai estar melhor, e ela tem que estar à vontade para isso, porque ela começa a ter o olho, ela começa a escutar com o olho, começa a escutar com a boca, começa a escutar com o ouvido, começa a escutar com o ombro, começa a escutar com o corpo inteiro. E aí, a gente pode ir mais fundo nessa dinâmica, mas eu gostei muito dessa frase, muitas coisas, poucas palavras. Se você acredita que isso pode ajudar no seu dia a dia, põe aí hashtag muitas coisas, poucas palavras, que eu sei que isso está fazendo sentido para você, assim como mudou a minha vida, a minha maneira de dar aula, todos os meus conceitos, tudo que eu queria ensinar para as minhas crianças, que eu demorava 45 minutos para passar uma informação, eu comecei, a partir dessa linguagem corporal, a fazer tudo em menos tempo, porque eu falava menos e fazia mais. Hashtag muitas coisas, poucas palavras. A gente sabe que as crianças vêm de algum lugar, escola, terapia, tem vários problemas na casa, então não adianta você ir pelas palavras. Atenção, me escuta, com o famoso chilique. Não faça chilique, vai pelo encantamento, com uma música, com uma dinâmica corporal, e aí você vai ter uma linguagem corporal, tanto sua, na comunicação, sem palavras, e você vai passando os conceitos. E aí tem uma outra frase que eu falo muito para os meus alunos, que toda teoria busca a terra fértil de um corpo ativo. Novamente, para você anotar, toda teoria busca a terra fértil de um corpo ativo. Sim, toda teoria busca a terra fértil de um corpo ativo. Depois que eu fiz muitas coisas, poucas palavras, o meu tempo diminuiu, né? Tudo que eu fazia, eu falei, nossa, eu tenho que planejar mais atividades, porque as crianças estão ficando cada vez mais rápidas, mais inteligentes, e elas começam a fazer associações, porque eu falava, por exemplo, você que é de música, eu estou brincando com o contratempo. O que é o contratempo? E aí eu sabia que as crianças já haviam brincado com a brincadeira do pão. Pão, 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 pão. Todo dia o padeiro faz o pão, faz o pão, faz o pão, faz o pão. E na hora que eu comecei a explicar o contratempo, a criança mesmo já falou, ah, professor, o contratempo é o pão. Falei, claro, olha só, toda terra fértil busca, toda teoria busca a terra fértil de um corpo ativo. Ela lembrou daquela dinâmica, do movimento, da emoção, do encantamento que ela teve na brincadeira do pão, 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 que você pode procurar na internet, que eu gravei com o Grupo Tri, no Quintal da Cultura, o programa da TV Cultura de São Paulo. E o padeiro botando pão no forno é o contratempo que eu estava querendo explicar. Agora, se eu não tivesse essa linguagem corporal na criança, que isso fica marcado, que nem andar de bicicleta, né, essa inteligência sinestésica, você nunca esquece, assim como essa criança nunca esqueceu da brincadeira, porque estava conectado com a inteligência corporal dela. Ela falou, ah, esse é o contratempo. Olha só como é simples, talvez, você que queria muito aprender música, aprender através das brincadeiras, porque tem movimento nas brincadeiras, e as brincadeiras com movimento retém a memória e retém a interação, e você tem um corpo mais predisposto à comunicação, a receber as informações. Muitas coisas, poucas palavras, cara, então foi demais. Toda teoria busca a terra fértil de um corpo ativo, e isso depois eu fui pesquisar, os grandes filósofos da Grécia, e eles falavam a mesma coisa, né? Mente sã, corpo sã. Quanto mais se trabalha o corpo, mais você está ajudando o seu cognitivo a trabalhar de uma maneira mais eficaz. E, então, conexão mirabolante de gregos e ideias saborosas do Estevão. Muito bom. E, olha só, eu sempre falo aqui de como se fala, de umas porcentagens. Foi um trabalho muito bem feito, foi uma pesquisa que teve, e o que aconteceu? Eles fizeram uma pesquisa, não sei qual que é a universidade, eu vou trazer a universidade que fez a pesquisa, mas que depois eu só fui comprovando aquilo que eu senti naquela viagem da Turquia. Lembra que eu dei aula para alunos com deficiência auditiva, e eles falavam nessa pesquisa de uma universidade, eu acho que inglesa,
eles falavam que 7% da nossa comunicação mora nas palavras que a gente escolhe. Então, você é professor, você é um terapeuta e tem que escolher a palavra certinho para comunicar aquela informação para a criança. A efetividade dessa comunicação só nas palavras tem 7%. Se você varia o tom das suas palavras, se você tem uma voz orquestrada, com agudos, graves, com intensidades, falando baixinho, você tem aí mais 38% da capacidade de conexão da sua informação. Mas, se você tem a linguagem corporal, você aí começa a ter 55% de efetividade na sua comunicação, de tanto que é importante. E eu só fui juntando essas informações. Eu soube que, para mim, eu aprendia muito com o meu corpo, né? As conexões que eu fazia quando eu me movimentava, eu lembrava de uma história, quando eu cantava, olha, isso é muito importante. Memória de uma história, quando você fala a história em voz alta, andando por um espaço determinado. E você vai localizando o espaço que você está com os capítulos da história. E isso foi muito bom. E eu fui ver cursos de memoristas. O que os grandes memoristas fazem? Eles fazem o palácio da memória. Eles falam, o que eu tenho que gravar primeiro? Eu tenho que, como se estivesse movimentando, né, no meu palácio mental, eu estou na porta de casa, aí põe uma informação. Então, eles fazem esse mapa mental para memorizar. Então, isso é muito importante. A linguagem corporal é muito importante para depois você acessar o lado cognitivo. E eu tenho mais 3 brincadeiras. 3 brincadeiras que eu vou fazer agora com vocês, para se esse do espelho, da sombra, da câmera lenta, dos animais, do equilíbrio, do copo, já deu certo para você, ou se você já fez, eu vou falar mais 3 que funciona muito para mim. Muito legal. Então, tá aí exercício para você já fazer amanhã mesmo. E aí, eu vou falar um pouco do que vai acontecer com você se você nunca fez isso. E você vai ficar assustado, vai falar, meu Deus, funciona com o Estevão, não funciona comigo. Não funcionou comigo maravilhosamente da primeira vez. O que você vai fazer? Você vai aos pouquinhos, né? Então, você vai aos pouquinhos botando essa prática da linguagem corporal no seu dia a dia. Se você era como eu, e como eu estou fazendo agora, falando, você põe no começo da aula. No começo da aula é um elemento surpresa, e você chega na aula e põe uma música, e você começa a fazer a dança, né, do espelho, ou em câmera lenta, ou então um equilíbrio com o copo, e aí você faz isso e volta ao seu estilo normal. E aí, depois, você pode fazer no começo da aula e no meio, que é onde tem uma queda da capacidade de atenção das crianças. Então, você vai usar a sua linguagem corporal para ter o retorno atencional, ajudar ela com dinâmicas, com brincadeiras, com uma forma sem falar, mas por imitação, com uma linguagem corporal, para elas voltarem à aula. Porque quando eu comecei a falar, nossa, eu não vou falar mais nada, foi terrível. Eu tentei sair de um lugar, né, que eu era 80 e fui para 8, né, 8 ou 80, né, eu não falava nada, eu falava muito, depois eu não falei nada, e é ruim isso. É bom você ter a harmonização dos opostos. Esse é um processo que você vai fazendo de pouquinho em pouquinho, até você ter toda a aula estruturada, falando menos. Lembra você, final do ano, garganta doendo, professor afônico, já não consegue mais falar, você não vai mais sofrer disso se você começa a botar essa linguagem corporal no seu dia a dia. Então, não faça como eu, quando pensei que agora está resolvido, o Estevão falou para fazer assim, eu não vou falar mais nada. Não, vai em processo, porque seus alunos não estão acostumados com isso, eles vão pensar, vão ver que é um desafio, vão começar a entender, e depois você vai aumentando essa dinâmica durante toda a sua aula, e vai ser muito bom. E aí, um exercício, um repertório, né? Tem muita gente, o Andrólicos, cadê? Andrólicos está sempre aqui com a gente. Ele falou, quais são as suas referências? O que você escutava quando era criança? O que você escuta hoje em dia? E aí vem a chave de ouro do meu repertório, que é a tradição
popular, as brincadeiras populares que eu ouvia desde pequeno, que conectam a música, a história com o movimento, com a teatralidade. Eu escuto hoje também, eu estou sempre pesquisando a minha tradição popular da minha cidade, do meu estado, do meu país, porque é muito rica a nossa cultura brasileira e tem muitas conexões para desenvolver a nossa linguagem corporal. Por exemplo, uma música que é muito conhecida no Brasil, mas provavelmente veio de outro país, que é a história da Árvore da Montanha. A árvore da montanha, ole, ai, au. A árvore da montanha, ole, ai, au. Nessa flecha tem uma fruta, oh que fruta, bela fruta, ai, 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 que amor de fruta. A fruta da flecha, a flecha da pena, a pena do pássaro, o pássaro do ovo, o ovo do ninho, o ninho do galho, o galho da árvore, a árvore da montanha, ole, ai, au. A árvore da montanha. Quem conhece essa, essa música, essa história acumulativa, escreva eu, porque eu sei que vai ser fácil para você começar a botar essa dinâmica da linguagem corporal no seu dia a dia. É uma canção que muita gente conhece, provavelmente as crianças já conhecem, a da terceira série, que demais. Mas você não precisa cantar assim, a árvore da montanha, oi, a árvore da montanha, oi, a árvore da montanha, oi, a árvore. Não, se transforme na árvore. Então, a árvore, todo mundo faz uma árvore. Por que você não fala para a criança que árvore você gostaria de ser? Ah, uma árvore assim, uma árvore grande, uma mangueira, um abacateiro, uma moreira. Então transforme, jabuticaba, transforme na árvore. Então você vai ver que cada criança vai ter a sua árvore. Olha só que interessante. Isso já traz muitos elementos para você compreender a criança que você está em contato. Depois, cada personagem, cada elemento da história, você tem um movimento, porque esse movimento, como uma história acumulativa, você ajuda a criança a entrar na história, a memorizar a história. Nossa, qual que é, peraí, depois da flecha, qual que era mesmo? O corpo te fala, é a fruta. E assim você começa a conversar com as crianças, né? Pela história, com o personagem, como é que é a fruta, como é que é o ovo, o ninho, o pássaro. E aí depois você pode falar para as crianças cantarem a música na cabeça e apenas dançarem a história com os movimentos em silêncio. Então, nessa tem uma pena, a pena tem um pássaro, ovo, ninho, galho. Olha que demais, uma muito simples. Você pega uma história acumulativa com cada personagem, tem um movimento. Cada criança, não precisa você inventar um movimento. Aí a gente vai para um outro fundamento do meu método de ensino, que é a criação colaborativa. Você, em vez de falar, gente, vamos fazer, a mãozinha faz assim e faz o ovo. Não, gente, faz o ovo. Tem criança que vai fazer assim, ó. E você pode falar, nossa, Ana Paula, que legal esse ovo. Então você vê que cada criança vai ter o seu estilo pessoal para fazer a mesma brincadeira. E isso é muito bom. E aquela criança pode inspirar outras a ter mais ideia. E as crianças vão se sentir autoconfiantes de saber que, nossa, o professor gostou da minha ideia. E assim elas vão valorizar mais as suas palavras, a sua aula, e você vai se tornar cada vez mais inesquecível. Olha só como os fundamentos que eu estou trazendo para você fazem sentido para você alcançar os seus objetivos. Você entrelaçando ele bem feito, no começo, botando em prática esses exercícios bem simples, e depois você vai ampliando o seu olhar, falando menos, trazendo mais a criação colaborativa das crianças. Isso vai transformar você num profissional com toda a linguagem corporal para prender a atenção do seu aluno, paciente, ao mesmo tempo tornar você inesquecível para ele. Então, a árvore da montanha, com os movimentos, com os personagens, com gestos, depois em silêncio, cada um com a sua interpretação dos personagens. E aí eu vou para uma música que ficou muito conhecida, que eu fiz do A, E, I, O, U. Por que a gente aprende as vogais? Qual a melhor maneira de aprender as vogais? Se transformando nas vogais. A, E,
I, O, U. Por que que a gente não se transforma nas coisas antes de representar essa forma no papel? Qual o significado? É tão difícil para uma criança escrever no papel, uma motricidade fina, mas que se ela vivencia isso, se ela se transforma em A, no O, no U, vai ficar mais fácil ela ir diminuindo essa percepção das formas até ela ter a caligrafia de botar no papel. Então, A, I, O, U, transformar nas vogais, transforme nas vogais da música A, I, O, U, que você vai encontrar no YouTube, e você também pode fazer uma outra dinâmica, que é falar assim, agora você vai transformar nas letras do seu nome. Olha, eu estou trazendo o fundamento da linguagem corporal, junto com um bom repertório brincante e conectando com a criação colaborativa, fundamentos básicos e muito importantes do meu método de ensino. Você vai trazer o nome da criança. Nossa, então eu vou fazer aqui, aí, Estevão, deixa eu fazer o S, né? Como é que vai ficar o S? Estevão, e vai dançar o seu nome. E aí você traz o nome da criança, que é a melhor música que alguém pode escutar. Quando você fala, Lana, Jaqueline, aí você pode falar também, a Fernanda, olha, ele falou meu nome, e isso os alunos gostam. Quando a gente escuta o nosso nome numa conversa, a gente adora. Então, isso é muito legal, você trazer as crianças também. E a outra história que eu vou trazer, porque eu sei que muitos de vocês que trabalham com crianças pequenininhas adoram histórias, eu vou trazer o repertório do Era uma vez um macaco Vanderlei, ele gostava muito de banana. Certo dia, um macaco Vanderlei subiu num galho alto de uma árvore, mas ele tremilicou, a banana caiu dentro do tronco oco da árvore. Então, ele foi falar com o rei, a coroa do rei, com a rainha, com o cachorro, com o gato, o bigode do gato. A mesma coisa da árvore da montanha, a gente pode trazer para a história do Ei Vanderlei, que você encontra na internet também, põe Estevão Marques, Ei Vanderlei, tem essa história, que é um livro que eu fiz pela Melhoramentos, e é uma história acumulativa que tem a narração de uma história com os personagens. Cada personagem você vai fazer um movimento, a criança vai ter que decorar a história. Você pode contar a história com as crianças, cada um pode se tornar em um personagem e assim fazer um teatro. E cada um vai se expressar com o seu corpo, essa maneira de contar essa história, cada um vai ser um personagem, e assim você faz uma festa que pode ser compartilhada com os papais também. E muitos, foi muito legal, no Stories eu sempre estou conversando com quem me segue, porque daqui até janeiro eu vou fazer um monte de live para ajudar você, porque é um ano difícil e eu estou com muita vontade de passar tudo que eu sei de uma maneira eficaz para todo mundo. Então não perca as lives, até janeiro vai ser, eu programei muita coisa legal e estou sempre conversando com vocês pelo Stories. E muita gente falou, mas como é que eu conecto com as crianças online? Eu estou dando aula online, por câmera. Fazer um teatro com as crianças. Então, olha só, Juninho, você no Ei, Vanderlei vai ser o lenhador que não queria cortar o tronco da árvore. A Fabiana vai ser a rainha. Deixa eu ver. O Fernando vai ser o rei. E assim você pode gravar a história do Ei, Vanderlei, com cada um se movimentando, criando algo junto para ser compartilhado. E você tem essa criação colaborativa com um senso de pertencimento, né? Você tem uma comunidade que está construindo algo juntos, e isso faz sentido direto para as crianças ao fazer uma atividade, ao aprender uma coisa de uma maneira divertida e que vai ser compartilhada, né? Mostrar, olha só, papai, eu que fiz, mamãe, eu que fiz, e aí você faz isso, compartilha comigo que eu vou ficar muito, muito feliz, né? A história do Ei, Vanderlei com todo mundo. Olha, gente, tem muita coisa aqui para você fazer amanhã já. E deixa eu ver. Bom, cara, não sei. Então, retomando fundamentos
essenciais do meu método de ensino, que eu falo do bom repertório brincante. Falei do AIOU, falei da árvore da montanha, eu falei também do Ei, 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 Vanderlei, músicas instrumentais, música clássica, talvez as crianças não estão ouvindo tanto, mas é legal você conectar com essas músicas clássicas, fazer o exercício das crianças verem com as famílias, né, um cinema mudo. Charlie Chaplin, cara, Charlie Chaplin é demais. Vai lá, porque você vai entender e elas vão começar a estar mais sensíveis para a linguagem corporal. Exercícios para você já treinar aí em casa com equilíbrio, equilibrar um copo em casa, aí na sua cabeça, você vai ver como a sua postura muda, a sua vontade. Se você quer prestar atenção num vídeo que você está vendo na internet, se você quer ler um livro, deixa eu ver, ler um livro, leia com um copo na cabeça. Você tem que ler de uma outra maneira. Você não pode ler assim. Aliás, ler assim é terrível, porque se desconecta todo o cognitivo assim, ó, mas assim, explorando os instrumentos. Bom, e vai ser muito legal você fazer esses exercícios e contar amanhã para mim com a hashtag muitas coisas, poucas palavras. E, bom, aí tem a atividade do espelho, da sombra, da câmera lenta, dos animais, do equilíbrio, do copo. Bom, tem muita coisa e vai ser um enorme prazer conversar com vocês durante essas lives até janeiro, que é um material que normalmente é dos meus cursos pagos, mas eu vou fazer isso para vocês, porque eu acho que pode ajudar muita gente e vocês estão sempre comigo e é uma maneira de fazer esse retorno carinhoso para quem me inspira muito e espero ajudar, porque esses fundamentos me ajudaram a ser um professor melhor, me ajudou a ser um profissional que contém, né, tem a atenção dos alunos, dos pacientes, e também eu consigo trazer esse encantamento e, o melhor de tudo, depois de muito tempo de aula, os alunos falam: Estevão, eu lembro de você, agora olha só, eu ando pela casa, ou eu toco a colher lá em casa, e eu lembro desse professor, e você se tornou inesquecível, porque você está desenvolvendo um corpo inteligente, e toda a teoria busca a terra fértil de um corpo ativo.